10h32, 10h32. Como é que está a temperatura? 15 graus, 5 décimos a temperatura. Estamos aqui na Companhia de Serviços Contabilidade, Luricete Materiais de Construção, Fashion 10, Loja por Menos e Lojas Taqui. São aí os nossos patrocinadores aqui da terceira parte do Jornal da Manhã. Pessoal, estamos recebendo aqui com satisfação dentro da programação aqui, falando do Maio Amarelo, né? A gente vai explicar um pouquinho mais. Nós falamos aqui juntamente com Álvaro e com o Evandro aqui, né? O Evandro Torim do Conselho Municipal de Trânsito e o Álvaro Dal Ponte, né? Aqui que também pertence aqui, né? Quanto à questão do automobilismo, centro de automobilismo aqui né? Que nós temos aqui, né? O CFC, né? Para ser mais preciso. Álvaro, nosso bom dia, te agradecer pela gentileza de estar conosco aqui e principalmente, né, para a gente poder posicionar a questão da importância do Maio Amarelo, né? A gente falava aqui desde 2011, talvez até a gente não tenha, né, difundido, eu digo nós assim de modo de mídia, modo de imprensa, para que as pessoas saibam mais, mas a importância que tem é fundamental, né? Muito interessante, muito importante aí. Nosso bom dia, tudo bom, Álvaro? Bom dia, Rogério. Bom dia, Evandro. Bom dia, ouvintes também. Realmente, assim, o Maio Amarelo, ele teve o seu início lá em 2011 também, quando, através da ONU, foi lançada aquela década da ação para a redução da acidentalidade, né, para a segurança no trânsito. Então, desde lá, o Maio Amarelo também existe, né? Só que muita gente desconhece isso, né? Na verdade, muita gente desconhece também essa ação toda que passou a ser desenvolvida pela ONU lá desde 2011, onde a ONU, dentro do contexto todo e dentro do que ela gostaria que acontecesse, que houvesse uma abrangência, lógico, em todos os países do mundo, com essa finalidade principal, né? A questão da segurança e principalmente a redução da acidentalidade. Só que, infelizmente, a divulgação não é tão expressiva assim como se gostaria, e a abrangência ou o engajamento, principalmente, não se torna tão grande assim, não. É verdade. Agora, o Álvaro que chama a atenção, daqui a pouco a gente vai passar para o Evandro também, que está com a gente também aqui, mas o número de feridos, de mortos, sequelas que ficam de diversas pessoas. Puxa, hoje de manhã, aqui nas primeiras horas, inclusive, olha, não passa um dia sequer que não tenha um acidente, uma pessoa morta, e isso realmente é lamentável. E esse número parece que vem aumentando a todo instante, até o momento, né, a todo momento, esses aumentos de mortes nas estradas, nas vias também, cidades também ocorrem também. O que pode ser feito, além, claro, dessa movimentação, dessa mobilização do Maio Amarelo? Eu até nessa questão, antes esteve aqui a Aline do SAMU também, numa entrevista de uma ação que eles vão estar desenvolvendo na frente da prefeitura, e eu estava ouvindo algumas informações dela, e eu até vou tomar a liberdade de fazer uma certa correção, assim, num dado que ela colocou em relação à questão de mortes que nós temos. Né? Eu não sei de onde ela obteve esse dado e das 38 mil mortes no trânsito, o número ele é mais expressivo que isso. Nós temos aqui a nível do Brasil 47 mil mortes ano. Tá? 47 mil mortes ano. Além dessas 47 mil mortes no ano, nós temos 400 mil pessoas que ficam sequeladas. Puxa vida! Exatamente. Então o dado é alarmante, o dado é extremamente abusivo, eu digo assim. Tanto que coloca o Brasil na 4ª colocação a nível de mundo. Então, assim, até para o pessoal... Está aqui mesmo, aqui, Álvaro, aqui, ó. O Brasil registra 47 mil mortes por acidentes no trânsito anualmente. Dados do ano passado. Esse é um dado atualizado. Então, é atualizado. Então, imaginem só, 47 mil mortes. Né? Então, tu imagina assim, mais 400 mil pessoas que ficam sequeladas. Lógico que a sequela pode ser pequena ou a sequela pode ser grande também. Né? Pessoas que estão lá numa cadeira de rodas, uma cama, pelo resto da vida, e estão nessa estatística. Então, alarmante, muito né? alarmante. É muito alarmante isso. E como eu dizia, assim, o Brasil hoje é o 4º país do mundo. Então, imagina quantos países existem no mundo e nós estamos nessa 4ª colocação. Nós só ficamos atrás, deixa eu me lembrar aqui, é China, Índia,
E eu acho que é o Paquistão, o terceiro. Né? E nós estamos na 4ª colocação aí. Puxa vida, só são realmente extremamente dados alarmantes. Então, assim, se não houver por parte do condutor, principalmente, né? Não vamos colocar só o condutor como principal responsável. Todos os componentes do trânsito. Nós temos aí o condutor, seja do automóvel, da motocicleta, da bicicleta, do caminhão, do ônibus, né? E temos o pedestre também. O pedestre também se torna responsável por muitas ações erradas que são feitas. Né? Alguns comentários a Aline fez hoje de manhã também em relação a isso, corretíssimo, né? Porque todos têm a responsabilidade. Logicamente, o condutor entra com a maior parte da responsabilidade pelas ações, pelas irresponsabilidades todas que ele tem no trânsito. E são as mais diversas, né? Aline, hoje de manhã, inclusive, questão de celular, uma das principais também. Celular toca, o camarada vai lá, perde toda a atenção. Né? E bem como ela comentou hoje, na parte da manhã também, na entrevista, hoje a preocupação em relação ao celular, ela não se torna mais, não é a preocupação maior o atender o celular. Lógico, assim, hoje muitos carros vêm lá com o sistema de Bluetooth, onde a pessoa consegue fazer a conexão através do carro e falar sem estar com o telefone na mão. Muitos, né? Não digo que seja a grande maioria. Mas nessa questão toda hoje, a principal preocupação que existe é o passar a mensagem. Nós destacamos muitos vídeos lá para os nossos alunos, nos cursos todos que são feitos lá, justamente vídeos que mostram exatamente isso. Esse pequeno tempo de distração que o condutor tem pelo fato de estar pegando o celular na mão e estar passando a mensagem. Perde toda a atenção, toda a atenção. Imaginem só. Vamos cumprimentar também o Evandro Tonin, que está conosco aqui. O Evandro, que é do Conselho Municipal de Trânsito. Em outra oportunidade, a Patrícia Donadella Lovisão esteve conosco aqui também, com a gente aqui, foi bastante oportuno, de pontos até então, que as pessoas desconheciam, foi bastante interessante. O Evandro está conosco. Evandro, é feito também a nível de município, né, algo nesse sentido, já que a gente está nesse o Maio Amarelo, né, quantas questões que se referem a outras, algo é feito também a nível de município? Bom dia. Bom dia, Rogério, bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes. Realmente o Maio Amarelo é um mês de muita preocupação e que deveria ter um trabalho mais efetivo realmente, principalmente do poder público. São feitas algumas ações, sim, mas acho que, diante dos dados que se tem e da importância desse assunto, não é feito tudo que deveria ser feito. O Álvaro, que está conosco, também faz parte do Conselho de Trânsito. O Conselho de Trânsito, ele é um órgão hoje que traz participação da comunidade para as decisões que são tomadas em mudanças de trânsito, em quais atitudes devem ser tomadas. Inclusive, alguns assuntos passaram pelo Conselho e estão aguardando para serem executados os trabalhos. Faltam alguns materiais e algumas coisas, mas nos próximos dias aí as pessoas vão perceber que existem algumas mudanças. Mas, sobretudo, da importância da conscientização das pessoas que fazem parte do trânsito, ou seja, todos nós, né? Como o Álvaro bem colocava... Né? A gente tem que fazer a nossa parte também, né? O Álvaro bem colocava, não é só o motorista, mas o pedestre, é todo mundo. O trânsito, eu costumo sempre dizer que ele funciona como uma engrenagem. Se um dos dentes falhar, vai comprometer todo o sistema, né? Até assim, desculpa interromper, assim, é justamente o projeto do Maio Amarelo. Mas assim, é um modo de conscientizar, né, Álvaro? Né? Justamente as ações todas que são promovidas através do Maio Amarelo é justamente para envolver também a sociedade civil. Né? É claro que tem grupos, assim, entidades que têm muito mais responsabilidade. No exemplo, até o próprio poder público. Né? Então, assim, quem deve entrar nesse engajamento? É a sociedade civil, é o poder público, entidades sem fins lucrativos, né? Entram aí empresas também e tudo mais. Então nós temos muitas, como é o caso até do próprio SAMU, né? O SAMU se engajou nisso também, né? Parabéns a toda a equipe do SAMU pelo projeto todo que está desenvolvendo aí e pela iniciativa, né? Então é isso que nós precisamos. E infelizmente, eu digo assim, a sociedade civil, ela espera que alguém faça alguma coisa.
E as pessoas não tomam iniciativa nenhuma. A começar pelas atitudes que as pessoas têm no próprio trânsito. É verdade. Começa por aí. Agora, Evandro, quando a Patrícia esteve conosco aqui, foi elaborado um estilo de uma fiscalização, né? Claro que a pessoa a paisana deixava lá na cidade, pô, tu estacionou mal, deixava um bilhetinho para o camarada, para a pessoa se conscientizar. Foi juntamente com o Guido, né? Se não me falha a memória. Eu achei muito interessante abordar, eles estiveram aqui, nós conversamos, trocamos ideia. O pessoal comprou essa ideia, meio desacreditou, o que dá para se dizer? No início tinha mais participação, hoje a gente recebe muito pouco dessas informações, o pessoal acho que meio que deixou para o esquecimento, não está mais tanto envolvido com isso, mas foi uma campanha muito interessante e é bem legal porque parte da própria população para chamar a atenção pelos erros do dia a dia que muitas vezes são cometidos sem a maldade, mas por desatenção mesmo. É verdade. E chamava atenção, a gente tem contato quase que diariamente com o pessoal da brigada, né? E teve uma pessoa que recebeu 12 cartinhas e assim mesmo não se conscientizava, etc. O pessoal até nos cobrava aqui, o Evandro e Álvaro, quanto à questão, porque vocês não tiram foto e postam no Face da rádio para conscientizar esse pessoal, etc. Puxa, não compete a nós, isso acho que compete de cada um, de repente, uma que nem pode, de repente, como é que eu vou tirar foto do cara lá, placa, etc. Entra a questão da imagem, né? Você tira foto do veículo da pessoa, constrangimento, pode haver um processo e tal. Mas eu, nessa questão desse projeto também que existe aí, eu já iria mais fundo que isso, sabe? Eu já assim... lógico que ele já existe há diversos anos aí, as cartinhas, lógico, diminuíram, até alguns se desestimularam justamente pela forma as pessoas não dão importância para isso, né? Pela impunidade toda que existe, as pessoas não dão importância para isso, então assim, eu já iria mais fundo, por quê? Porque se não houver realmente uma notificação ao condutor, ele vai continuar fazendo. A gente vê em diversas situações, aqui na próprio restaurante da SIC ali, ao meio-dia, tem gente que estaciona o carro ali em cima da calçada, trancando o trânsito de pessoas. Esses tempos tem, não vou citar, mas tinha uma caminhonete, pegou a metade da calçada, caramba. Mas se tu for analisar, assim, justamente essas pessoas que fazem isso, não são pessoas que têm um grau de instrução pequeno, são pessoas instruídas, são pessoas cultas. Não que uma pessoa que não tivesse cultura, né, tivesse a liberdade de poder fazer isso. Não estou me referindo dessa forma. Mas assim, são pessoas esclarecidas, são pessoas que têm noção do que é né, do que uma lei destaca, uma lei exige e tudo mais. Mas isso aí, Álvaro, se deve ao quê? De repente, eu vou colocar lá na metade da calçada, vou tapar a calçada ali, não tem trânsito. Isso é o chamado descaso. Eu acho que né? Isso é o descaso. A pessoa, assim, é uma questão que a Aline comentou hoje de manhã também, assim, é uma falta de cooperativismo entre as pessoas, né? Assim, eu não dou importância nenhuma para o outro que se dane, entendeu? Então muitas pessoas pensam dessa forma. Então, enquanto nós não mudarmos essa... Eu falo muito isso nos nossos cursos todos lá, insisto muito com o meu pessoal todo também, é a questão educativa. Enquanto nós não mudarmos no nosso Brasil a questão educativa, né, espero que em algumas ações que estejam sendo feitas agora também, esse pontapé inicial ele acabe existindo aí, que é justamente o foco, quem tem que ser trabalhado nessa situação toda? A criança. Se nós não trabalharmos a criança hoje, a pessoa adulta vai ser muito difícil mudar a cabeça dela. Até um trabalho de próprias escolas, né? No meu entender, eu acho que a pessoa tem que ter uma noção desde pequenininho. E caso ocorra, ela corrige o próprio papai ou a mamãe também. Diz, não está certo. Né? Eu não vou entrar nem no mérito da questão de estacionamento de deficientes físicos, que as pessoas tomam conta, puxa vida, é o fim, né, Eu estou recebendo o pessoal participando conosco aqui na nossa live aqui, ó. Deveria ter mais faixa de segurança na rua dos asfaltos novos. É uma barbaridade. O pessoal reclama muito, diga-se de passagem. Acha que é Guaporé aí, o autódromo de Guaporé. Realmente a Placidina, com o asfaltamento dela, se tornou uma via que o pessoal acelera muito. Algumas medidas vão ser tomadas, inclusive a colocação de algumas
alguns obstáculos, algumas rótulas, para que você possa diminuir essa velocidade. E a questão que nós falávamos também de educação, se criou uma cultura de muito individualismo. E no trânsito, sobretudo. Boa. Eu quero me servir disso, mas eu não penso no quanto eu estou prejudicando alguém ou atrapalhando o trânsito em geral. Voltando ao assunto da Placidina, uma coisa que preocupa muito, e eu tenho visto que já aconteceram alguns acidentes em virtude disso, é aqueles cortes nos canteiros centrais que existem, eles não devem ser usados para retorno. E o pessoal acaba fazendo o retorno, atrapalhando bastante o trânsito, dificultando todo o fluxo ao entorno e causando acidentes. Outra questão muito preocupante que temos em virtude dessa falta de consciência coletiva é as zonas azuis, que cai no que o Álvaro falava também. Se tu não punir, a pessoa não respeita. É uma ideia que foi lançada de uma forma bem legal, porque tu não precisa pagar, mas tu tem uma forma de estacionamento rápido, que tu pode usar aquele estacionamento, mas não pro dia inteiro. Estaciona, faz o que você precisa e libera. Mas, infelizmente, se o pessoal não sente no bolso, parece que não está funcionando. Tudo é falta de consciência, né? É verdade. E assim, o Evandro e o Álvaro também, o pessoal sempre se queixou, né? Porque as pessoas vinham de fora para fazer uma compra numa loja, pô, não tinha lugar para estacionar. O camarada ia disse, puxa, eu vou embora, porque, quer dizer, quem perde é o comércio, é a gente, tá, né? Tu és de Veranópolis, sabe, né, Álvaro? O pessoal de Veranópolis vice-versa, não arruma estação, não, vou voltar, vou comprar, né? Então, quer dizer, isso compromete o comércio de um modo geral, né? E tu sabes, Rogério e Evandro, assim, que em muitas situações, o que se percebe nisso também? O próprio proprietário do estabelecimento estacionando exatamente na frente do estabelecimento dele. E às vezes mora no centro da cidade, estaciona em frente Está tirando uma vaga num possível cliente. Então isso assim é uma mentalidade que infelizmente as pessoas têm, não é só aqui que acontece isso, acontece em Veranópolis também, acontece em outros municípios também, mas assim, é aquela questão da individualidade como o Evandro falou. Infelizmente as pessoas pensam dessa forma. Então se nós não tivermos uma mudança de comportamento, mudança de pensamentos, que as pessoas comecem a mudar isso, vai ser muito difícil. Álvaro, e com os novos os teus alunos, os novos condutores, se tornou do próprio CONTRAN algo assim mais rígido a cada ano que passa, quanto à questão desse esclarecimento para os novos condutores? Tu diz assim, a rigidez em relação ao trânsito, ao ter habilitação? Isso, Olha, nós temos aí, até numa outra entrevista que eu estive aqui com o Percy, tocamos esse assunto também. Eu digo, infelizmente, né, eu até votei nele, mas o Bolsonaro trouxe algumas ideias de mudanças que agora ele já está, digamos assim, falando diferente. Sendo uma delas a questão do simulador. Né? O que precisa ser feito em relação ao simulador, que é uma das etapas que os condutores têm, é um aperfeiçoamento melhor dele. Mas é uma ferramenta excelente que se tem, principalmente para aquelas pessoas que não tenham contato com a direção, eles vão ter um primeiro contato. Os próprios alunos, hoje, assim, se vê, claro, alguns alunos falam mal, outros falam bem, mas a grande maioria o pessoal fala bem do instrumento que existe, do equipamento existente. Né? Mas assim, a nível de dificuldade em relação à tua questão, né? Isso, assim, até no teste de volante que ele é feito, nada mais é exigido do que existe na regra. Só que nós voltamos àquela velha questão em relação a pessoas. Assim, hoje a gente vê assim que muitos alunos não dão lá devida importância para o projeto todo que existe em relação a obter habilitação hoje. Uma vez era muito fácil ter um documento de habilitação. Hoje se tornou mais difícil por quê? Porque existe todo um processo que a pessoa tem que passar. Né? Então, se ela não cumprir todas essas etapas e com a devida, vamos chamar assim, de qualidade que ela deva ter, ela vai ficar para trás. Né? Claro que existem outros fatores que interferem, lá, o fator emocional, o nervosismo que a pessoa possa estar, e isso interfere muito no teste de volante dela. Mas, assim, pelos erros que são cometidos, a gente vê que não é o fator principal. Né? E vocês estão ali para, claro, a gente está para auxiliar a pessoa, né, dentro da nossa possibilidade. Agora, sim, existem fatores, existem
resultados que tem que vir da própria pessoa. Um dado, a gente saindo um pouquinho até, Evandro, nos permita aqui, mas eu não poderia deixar de perguntar para o Álvaro. Eu tenho uma amiga que fez teste de direção, só que ela não sai para a estrada. Ela tem um medo da estrada, ela diz, Rogério, eu só dirijo na cidade. Isso até, eu ia inclusive... Uma questão psicológica, de repente? Não, eu até estou com as minhas anotações aqui, mas assim, foi uma das que eu não tinha feito, mas eu tinha me lembrado justamente desse ponto também, que ele é importantíssimo. Então, assim, dentro do nosso trabalho, do nosso projeto de trabalho também que existe, logicamente, assim, a gente prepara a pessoa, né, para que ela possa ter o seu documento de habilitação e porventura, estar dirigindo. Né? Então já vai permitir ela poder dirigir em qualquer parte do Brasil e do mundo também. Só que assim, a pessoa vai ter capacidade logo após que ela obteve o seu documento de habilitação. Dá para dizer que todas as pessoas vão estar em plena capacidade para isso? Não, com certeza não. Então assim, o que nós recomendamos e muito para as pessoas em sala de aula? Para que após elas terem esse documento de habilitação, elas têm que praticar. É a prática que vai dar a condição para ela de poder ter uma habilidade boa na direção. E nessa habilidade que ela vai ter, ou nessa prática que ela vai fazer, que ela seja acompanhada por uma pessoa já habilitada há muito mais tempo. Que em algumas situações, nesse acompanhamento que ela tenha, ela vai poder, lá, uma situação de emergência, coisa e tal, essa pessoa vai poder auxiliar ou vai poder dar uma orientação para ela. Ela sabe tudo o que existe na regra ou na lei, ela sabe tudo o que ela precisa fazer de correto. Né? Então, só esse acompanhamento, porque assim, pessoas que são habilitadas há muito mais tempo, elas infelizmente são portadores de vícios, e muitos vícios. E são esses vícios que muitas vezes acabam causando acidentes. Mas essa pessoa recém-habilitada, como eu disse, ela já sabe tudo o que é correto e o que ela tem que fazer. Então, esse acompanhamento é só para quê? Para que ela possa ter uma certa segurança. Entendeu? E além disso, assim, é um trabalho que nós também desenvolvemos, né? Então, logicamente, eu vou acabar vendendo o meu peixe aí também. Então, pessoas que já são habilitadas, ou recém-habilitadas, ou pessoas já habilitadas há muito tempo e que não praticaram a direção, elas podem e devem nos procurar para que a gente possa desenvolver um trabalho com elas também. Um trabalho inicial lá até com o carro da autoescola, depois trabalhar com o carro da própria pessoa, ensinando ela a transitar em qualquer lugar que seja na rodovia, seja na estrada, seja na rua, estacionar o carro na sua garagem, estacionar o carro na rua. Então isso a gente tem mais tempo para poder trabalhar com essa pessoa. Certo. Eu estou recebendo de uma ouvinte aqui, a Mayra, que diz assim, Rogério, tive um acidente, nunca mais peguei carro. É um trauma? O que eu poderia fazer? Olha, nesse caso, eu acho que é uma psicóloga, creio eu, né? Não sei. São ações, são trabalhos também que nós fazemos com essas pessoas. Sim. Opa, sim. Olha nós aí. fazemos esse tipo de trabalho. Pessoas que sofreram acidentes, pessoas que estavam na direção, se acidentaram e nunca mais pegaram a direção. Então, assim, é um trabalho que a gente faz com elas também. Opa, parabéns. Então, essa pessoa pode nos procurar e a gente possa fazer algum trabalho com ela para que ela possa voltar a dirigir. Ter a sua liberdade também em relação a isso. Olha, desconhecia, parabéns. Olha, parabéns meus. Evandro, um fato aqui, e nós falávamos quando a Patrícia esteve conosco aqui, e eu até comentei, acho que semana passada, quanto a um poste que fica próximo ao Reinaldo Cherubini, e ele é sempre visitado. O pessoal bate no poste. Não vou nem falar na questão das rótulas, né? Hoje é sexta-feira, aí, final de semana promete, sempre tem alguma novidade. Só que não tem o que fazer conforme a Paty me disse, né? Principalmente nesse poste ali. O que poderia ser feito? Vocês já têm algum estudo? E claro que já é da informação, né? Porque ocorre aí quase que meio que não passa 15 dias sem ter. Poderia ser feito alguma coisa nesse sentido? Foi feito um estudo, inclusive apresentado para os demais membros do Conselho de Trânsito, da possibilidade de ser totalmente fechada aquele canteiro e daí impossibilitaria as conversões à esquerda. Foi entendido que tinha muito impacto no modo das pessoas transitarem por ali. Com uma medida para tentar solucionar, foi pensado em criar um campo visual maior através do plantio de algumas árvores, alguns arbustos em torno do poste, que ele tivesse uma altura de mais ou menos uns 80, 90 centímetros, para que aumentasse a visibilidade das pessoas. No momento da execução, foi nos pego de surpresa, porque do lado daquele poste, em torno dele,
existem várias caixas de fibra ótica, de outros equipamentos ali. Então, também não conseguiu ser feita essa execução. Estamos pensando em algumas outras alternativas, até conversávamos fora do ar com o Álvaro aqui, talvez de colocar um tubo de concreto, um objeto maior, não para proteger o poste, mas para que chamasse a atenção da pessoa. Conversando com o Canali, numa das reuniões, o Canali da Brigada, numa das reuniões do Conselho de Trânsito, ele disse que fez um apanhado com as pessoas que acabaram se acidentando ali, e a maior parte delas é que realmente não viram o poste. Ou seja, aquele poste acaba ficando escondido no ponto cego, atrás da coluna do veículo, ou então... Quando vê, se depara direto ali. Né? Isso, ou então a pessoa, como o trânsito ali acaba ficando bastante rápido, acaba cuidando o pessoal que vem à direita e puxando já o carro para a esquerda de modo inconsciente e puxando. Vamos pensar, sim, em alguma solução aí. E ali tem um outro problema muito grave, né? Como tem escola, tem parada de ônibus, tem todo esse fluxo de pessoas, principalmente nos horários de entrada e saída do colégio, muitos pais chegam, param em fila dupla e não conseguem deixar o trânsito fluir. Nossa, é uma loucura mesmo, o fluxo que tem aí. Além do prejuízo para o trânsito dessas pessoas em fila dupla, o exemplo que está sendo dado para esses filhos. Nós falávamos agora há pouco da importância de trabalhar com as crianças, que é o que leva para dentro de casa, muitas vezes, a consciência. Está se fazendo o processo oposto nesse sentido. Existe um senhor da brigada que fica normalmente ali, auxiliando nessa questão de trânsito, mas se percebe exatamente que no dia que ele não está, o pessoal faz tudo o que não pode. Então, por favor, nossos ouvintes... Vamos dar exemplos para os nossos filhos. Verdade. É conscientização que a gente falava aqui, né? De cada um, né? Eu até, se me permite pegar o gancho disso, era uma das questões até que nós estávamos falando antes, em relação até à própria questão do Maio Amarelo. E isso, assim, realmente, eu digo assim, infelizmente é um reflexo que nós temos, uma total irresponsabilidade que nós temos por parte dos pais. Nós seguidamente palestramos e um dos projetos também que nós temos aí é justamente a palestra nas escolas, né? E o nosso objetivo maior é atingir as crianças, os pequenos. Então, assim, a gente percebe que na cabeça deles, muitas vezes, existe um conflito nessas crianças. Por quê? Porque lá na escola o professor trabalha o quê? Ele trabalha a coisa certa com a criança. Então, muitas vezes a gente passa informações até para os próprios professores, ou nas próprias consultas que eles acabam fazendo e tal, eles têm essas informações corretas para passar para o aluno. Só que quando o aluno entra no carro, o que ele vai estar visualizando? Tudo errado. Tudo errado por quê? Porque o pai ou a mãe não usam cinto de segurança, eles dão a liberdade para eles poderem ficar fora de um cinto de segurança, fora de uma cadeirinha, sabe? Então, todas as coisas erradas, elas acontecem lá dentro desse habitáculo que é o veículo. E lá Ou na seja, escola, por água abaixo. Exatamente. Então, tudo aquilo que está sendo colocado na escola de correto para a criança vai por água abaixo. Por quê? Porque os pais não dão uma continuidade nisso. Sabe? Então, assim, eu já visualizei em algumas idas em escolas, assim, para palestras, ou só para uma visita na escola, eu já visualizei pais levando o filho no colo na direção. Sabe? E isso, assim, é uma situação totalmente inadmissível. Esses dias atrás, também, na própria Placidina ali, um carro na minha frente, né, um senhor lá com um Gol andando na minha frente, a esposa do lado, a criança ajudando ele a dirigir o carro. O que eu fiz? Eu me coloquei ao lado dele, aumentei um pouco a velocidade para poder me colocar do lado dele, isso que a velocidade dele nem era dos 40 por hora, que era a velocidade da via, ele estava a 60 por hora andando ali. Então, assim, me coloquei ao lado dele, e eu fiz sinal para ele, botando o meu dedo na cabeça, assim, para que ele pensasse o que ele estava fazendo. O cara, né, a resposta dele qual foi? Ele começou a me fazer gestos obscenos. Entendeu? Assim, vai cuidar da tua vida, né? Né, com o dedo em riste e tal, e me fazendo gestos obscenos. Então, assim, se achando ainda com razão. Então, eu digo assim, se não houver uma mudança de comportamento, uma conscientização, uma consciência nas pessoas, nós nunca vamos ter mudança nisso. As coisas vão continuar acontecendo. Agora, em contrapartida, né, pessoal, Álvaro e Evandro e os amigos ouvintes também,
quanto faixa de segurança, né? As pessoas que veem aqui a chamada faixa de pedestre também ficam admiradas porque tem outros lugares. Puxa, aqui o pessoal, os carros param. E tem outros lugares, tu vai a Porto Alegre, passam por cima de ti. A grande realidade é essa. E aqui o pessoal parece que esse contexto acho que muda, né, Álvaro e Evandro? Isso aqui, pelo menos o pessoal que vem de fora sempre chama atenção isso aí. Eu acho que melhorou nesse contexto aí ou tem que melhorar? Qual é a avaliação de vocês? Acho que ainda tem que melhorar, né, Álvaro? Eu acho que tem bastante para evoluir. Mas realmente é uma coisa para ser elogiada. A faixa de segurança em Nova Prata, tirando alguns casos, algumas exceções, ela é respeitada. Acho que parabéns aos motoristas que estão com essa consciência, mas ainda temos muito para evoluir. Esses dias mesmo, na Placidina de Araújo, eu parei para uma criança cruzar numa faixa de segurança e o cara do lado quase atropelou. Então, tu fica até na dúvida se tu para, porque tu vai dar oportunidade da pessoa passar e aquele cara que vai passar do teu lado vai parar. Mas, pelo amor de Deus, faixa de segurança é para ser respeitada. Eu já te dou uma sugestão, Evandro, numa situação dessas, e os próprios ouvintes, logicamente, quando nós percebemos assim que nós estamos numa faixa que tem 2 pistas, né, como é o caso da Placidina, e você vai dar preferência para uma criança ou um pedestre qualquer que seja, e você está sozinho nesse local, como foi a tua situação, ao invés de parar somente na tua faixa, para no meio. Você tranca a passagem dos 2 veículos. Entendeu? E dependendo da situação, se for o caso, até liga o alerta. Para quem vier atrás esteja distraído, porque assim, tu vai dar preferência para o pedestre, mas será que aquele condutor que vem lá atrás, ele está enxergando esse pedestre que você está dando preferência? Provavelmente verdade, não. Verdade. Então, assim, faz parte desse processo todo educativo que a gente trabalha, que é justamente para quê? Para que as pessoas pensem em alternativas naquela situação, naquele momento que ela vai estar executando alguma tarefa no trânsito, que ela pense em alternativas não só para ela, mas para as outras pessoas também. Né? Que esse é o trânsito. O trânsito é um conjunto. Né? O trânsito, o carro não é só para mim. O espaço que existe não é só para mim, é para o conjunto todo. Então nós temos que pensar em alternativas também para o conjunto todo, de quem faz parte do trânsito. Verdade. Então, de repente, seja uma sugestão, sabe? E acho bem interessante também frisar e levantar essa questão para os ouvintes, da questão da pirâmide do trânsito. Quem é mais importante no trânsito? Nós sempre devemos priorizar o pedestre, a bicicleta e assim por diante, né, Álvaro? A gente sabe que o carro é o mais imponente nessa relação, o carro, o caminhão, o ônibus, são sempre os mais imponentes, mas são os que devem tomar cuidado de todos os outros agentes que estão no seu entorno. É verdade. E até deixa eu te interromper um pouco, Rogério, na tua colocação, se tu falasse em Porto Alegre, a questão da faixa de trânsito, sabe que Porto Alegre está mudando muito isso. Porto Alegre, e até vale como uma orientação e uma sugestão para o nosso pessoal todo aqui no nível da região, das nossas cidades aqui interioranas, de que as pessoas... a gente fala muito no trânsito a questão do ver e do serviço. Estamos falando ali fora, primeiro, né, fora do ar, justamente essa questão. Uma boa relação que existe no trânsito é quando as pessoas elas são vistas e quando as pessoas assim, têm que se mostrar. Então, eu na condição de condutor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver. Né? O pedestre, qual é a obrigação que ele tem? De se mostrar. Então faça alguma coisa para que isso aconteça. Vai atravessar uma faixa de segurança, se mostre para o condutor, sinalize, né? Estende a mão, faz algum sinal para quê? Para que o condutor fique atento aí, para que o condutor te enxergue. Só que se vocês começarem a observar, os próprios ouvintes pararem num cruzamento e começarem a observar a quantidade de pessoas que atravessam uma rua, olhando para baixo, olhando só para o chão, sem saber se o carro vai parar. Ou quando não estão no celular, passando com o celular na mão, de repente. E tem muitos casos também, aí não é a questão do condutor, mas da pessoa que está vindo, espera o carro daí e sabe, o carro está lá, diz, eu vou esperar o carro para poder atravessar a faixa, quer dizer... E tem situações, na verdade, assim, se nós nos colocarmos assim diretamente a regra, tem muitas situações em que o pedestre não tem preferência.
Né? Existem as regras também para o pedestre. Então tem situações em que o pedestre deve ficar na calçada e esperar o carro passar para depois ele atravessar a rua. Exatamente. Então tem pessoas que se colocam numa faixa de segurança, bel prazer. Verdade. Pessoal, estamos recebendo aqui diversos ouvintes, pessoal ligando e participando da nossa live aqui pelo Facebook. A Michele Lucchini, bom dia, ótimas colocações dos convidados. Também os pais precisam mudar comportamento em relação aos filhos. E sobre as faixas de segurança, é bom lembrar ao pedestre que ele precisa olhar para o motorista para ter a certeza que o motorista ouviu. Olha aí, uma boa colocação da nossa ouvinte aí eu também, vou né? até aproveitar assim o gancho da ouvinte, que assim, da participação dos pais, como eu falei antes na questão das escolas, até no ano passado, nesse período também, a gente, dentro do nosso projeto aí, nós estávamos em contato com diversas escolas, para que fossem reunidos os pais e nós fazermos uma explanação toda em relação a toda essa responsabilidade, em relação a eles com os filhos e tal. Sabe assim, a participação, principalmente em relação aos pais, ao pai homem, sabe? Nós tivemos a participação numa escola de um homem apenas. A participação de outras pessoas, no caso de pais, foram mulheres, sabe? Então, assim, o que se percebe nisso? Naquela questão assim, um certo descaso, machismo. o descaso. Eu já sei, falta de compromisso, né? Eu já sei de tudo, não tem problema, só que assim, é justamente esses pais, homens, digamos assim, que são os que mais cometem erros em relação ao trânsito, que mais cometem atrocidades com seus próprios filhos, de deixá-los uma liberdade dentro de um carro, de levá-los no colo, dirigindo o carro, sabe? São principalmente eles que fazem isso em relação ao trânsito. E justamente esses são os que menos participam dessas palestras e ações que são feitas nas escolas. É verdade aqui. Pessoal, deixa eu ver aqui. A Laídes perguntando aqui. Rogério, pergunta para eles sobre as rótulas, o que poderia ser feito? Isso eu tava esperando, que está demorando o pessoal não comentar sobre as rótulas aí. Álvaro, o que poderia ser feito? Pela experiência que tu tens aí, o que poderia ser feito? Eu digo assim, em primeiro lugar, que as pessoas... a internet hoje ela nos dá uma abrangência a nível de respostas elevadíssima. Então, assim, eu só posso ter em mente que as pessoas não têm noção, as pessoas não sabem qual é a regra que existe da rótula. Eu só posso chegar a essa conclusão. Porque se as pessoas têm essa noção correta de como é o funcionamento de uma rótula, a rótula é assim, é uma saída, não digo uma saída assim, mas é um funcionamento perfeito que existe. Até faz parte de uma das discussões que nós temos até no próprio Conselho de Trânsito e com muitas pessoas, assim, coloca ou não coloca rótulas, até na própria Placidina. Né? Eu sou totalmente favorável à rótula, por quê? Porque a rótula, ela coordena. A rótula coordena o trânsito. Até podemos assim dar como exemplo, e eu coloco isso nas nossas reuniões do Conselho também, o que Nova Petrópolis, o que Gramado fizeram. Nova Petrópolis tirou todos os semáforos existentes na via principal e transformou tudo em rótulas. Todos os cruzamentos são rotulados. Gramado fez exatamente a mesma coisa e Canela está fazendo exatamente a mesma coisa também. E olha o fluxo de pessoas que existem, né? Nova Petrópolis é uma loucura. Eu tive nos lá nos meses de temporada deles lá. E assim, coordena de uma forma facilíssima, sabe? Então, a rótula é uma saída importantíssima que existe para o trânsito. Porto Alegre também, Porto Alegre tirou muitos semáforos e colocou rótulas. Então, por que isso não pode ser feito aqui? Sabe? Só que assim, a rótula tem a sua regra. Né? Então, assim, se as pessoas não sabem, procurem essa informação. Mas muitos dizem que nós já deveríamos ter semáforos aqui a nível de Serafina. Nossa, mas Serafina Correia tem. Pô, mas não é que a questão que Serafina tem, que Nova Prata tenha que ter também, né? A questão né, do semáforo, das sinaleiras, né, Evandro? A sinaleira, eu acho que ela é uma solução de último caso, quando você não consegue resolver de nenhuma outra forma. Eu entendo, e pelas conversas que a gente tem com pessoas que trabalham diretamente com trânsito, que têm mais experiência e mais conhecimento do que nós, é de que não tem necessidade para Nova Prata ainda de semáforo. O nosso trânsito tem como ser resolvido sem essa ferramenta. A questão da rótula é muito fácil de fazer ela funcionar e tal. Tanto é que dificilmente a gente vê num cruzamento com rótula se bater em dois carros, né? O choque entre dois carros não existe quase. O que acontece em Nova Prata é que as pessoas batem na rótula.
Isso são é um colisões objeto que está geralmente fixo, que não Ela não pode sair visível. dali, né? Agora muitos diziam assim, pô, mas tire essa rótula daí. Pô, se tirar essa rótula aí, pega uma pessoa, o camarada entra dentro de uma loja, né, que já tem ali, porque que é uma proteção, já chama-se rótula, Bem, né? como foi falado, assim, as colisões são uma colisão sozinho. Não tem, olha, eu queria que puxassem qualquer estatística que existe em rótula. Claro que existe alguma colisão, mas se for uma colisão, ela nunca vai ser uma colisão de grande monta. É uma colisão pequena, porque a rótula obriga o condutor a reduzir a velocidade. Então ali é uma colisão, pode ser entre dois veículos, mas somente danos materiais, não tem danos pessoais. Né? E aqui em Nova Prata, que nós tivemos colisões, foram, né, lá no final de semana, né, com as suas devidas causas. É aí, verdade. né? Normalmente na sexta, sábado e domingo, né? Isso aí. Olha, o pessoal está aqui participando conosco, o pessoal ligando aí, hein? Que maravilha. Por que não se põe taxões de diminuição de velocidade aí nas proximidades do poste do Reinaldo? Aqueles taxões, né? Eu não sei se também ali... O taxão hoje ele é proibido também o uso dele, né? Então não tem essa liberdade de uso. É proibido os taxões, né? Podem ser colocadas as taxinhas, que são aquelas mais baixas, né? Mas não sei se isso... Até assim, me ocorreu agora, nós conversando sobre isso, eu até desenhei aqui na folha, o que possa ser colocado e também é uma placa de tamanho maior, né, indicando, em vez de colocar o poste esse não, o tubo esse de concreto, como eu tinha sugerido, que causaria um dano maior até para o veículo, dano material, colocar uma placa. Chamativa ali. Uma placa com indicação de setas, né, informando o condutor que ele tem que passar lá pelo lado direito do poste. Pessoal, em frente ao Mercado Porta, necessidade urgente de faixa elevada. Trânsito que tem ali, meu Deus do céu, um trânsito, né, Evandro, realmente bastante grande ali o fluxo de veículos, né? Essa faixa ela já tem projeto feito, já foi aprovada pelo Conselho de Trânsito, está só faltando a execução dela, que deve acontecer agora nos próximos dias, justamente porque o trânsito hoje se busca muito, em nível mundial, uma solução de você usar menos o carro e andar mais a pé. E essa rota, vamos dizer assim, de trânsito da frente do Mercado Porta, além de ligar todo aquele povo, todo aquele fluxo de pessoas que tem ali em virtude dos comércios, ele tem um cruzamento entre uma quadra e outra através da praça, da feira. Então o pessoal consegue cruzar aquela quadra por aí a pé, então também precisa esse caminho para cruzar essa via para chegar no Mercado Porta, e aquela do lado do Mercado Porta também tem a Praça dos Bombeiros, onde vai ser feito todo o trabalho de revitalização dela, que vai ser um caminho também para chegar na Cônego Pérez. Então tem todo um trabalho de estudo feito aí. Essa faixa de segurança elevada na frente do Porta, ela vai acontecer sim, e já é sabido e entendido por todos que é de extrema importância. É o fluxo que tem de veículos. O nosso tempo está estourando, pessoal, mas eu não poderia deixar também de uma abordagem também, e a gente é testemunho porque nós temos uma faixa aqui de pedestre que normalmente senhoras de salto, e vão entender o que eu quero dizer, normalmente fica o salto grudado, a mulher tem que puxar, às vezes não consegue puxar o salto, fica de pé descalço, enfim, né? É uma questão de ruim para a pessoa. O que poderia ser feito nesse sentido também, de repente um asfalto, algo nesse sentido aí, para e não ter, principalmente as mulheres que circulam de salto? Eu acho que é uma das saídas, né? Claro que nós estamos na terra do basalto, então faria jus à nossa atividade principal aqui. Mas eu considero isso, assim, e até muitas estão, de um certo modo, degradadas, né? Já algumas pedras se saíram daí, se destacaram daí, né? Se descolaram daí. Então eu acho que tem que se colocar algo que não crie esse tipo de problema, principalmente as mulheres, né? Eu digo assim, mulheres e senhoras, né? Porque a grande dificuldade que existe aí é para senhoras de idade, que às vezes já tivemos situações de senhoras tropeçando nessas pedras. Verdade, a gente testemunha. Nessas faixas que... Desculpa te interromper. Não, por favor. Nessas faixas elevadas que estão sendo feitas e estão sendo planejadas também, por exemplo, a da frente do Clube Velho, é feito com o próprio basalto, mas então ele é rejuntado, para evitar esse problema.
o rejunte de concreto, ele vai dar mais estabilidade para essas pedras que ali estão colocadas e evita também esse problema da frestinha, para nenhum salto, ou o carrinho de bebê picar demais, uma cadeira de rodas também andar mais... Torna o piso liso, né? Isso, exatamente. Michele Lucchini, é só conscientização da população que vai trazer mudanças positivas, respeitar a sinalização, obedecer às regras, ter noção que as ruas são públicas, que não se pode fazer o que quer. Ser gentil também ajuda muito. Mais uma vez, parabéns pelo programa e aos convidados. Olha aí, pessoal. Que bacana aí. Eu quero complementar essa colocação do ouvinte também. Eu até fiz uma frase aqui, que ela diz o seguinte, ó. Nós precisamos que o brasileiro, né, vamos colocar aqui na condição de pratenses, né, então nós precisamos que o pratense ajuste a sua conduta, não só pelo medo da multa, mas por saber que suas escolhas fazem a diferença. São elas que aumentam ou diminuem os acidentes. Olha aí, que bacana. Pessoal, a gente tem que agradecer. Nós poderíamos amanhã toda aqui, não para aqui, pessoal. Está uma loucura o assunto realmente. E olha, eu teria mais questões, a gente poderia ficar amanhã toda aqui, mas a gente tem que agradecer. Evandro, obrigado pela tua gentileza de estar conosco aqui, a disponibilidade, tá? Venha sempre, nos colocamos sempre à disposição. Obrigado, Rogério. Obrigado, ouvintes. É um imenso prazer de poder estar aqui e conversar um pouco com a população. E eu acho que, como mensagem final, é dizer que, por favor, vamos nos conscientizar que só depende de cada um de nós. Verdade, verdade. Álvaro Dal Ponte, nosso amigo, obrigado pela tua gentileza e disponibilidade. Para palestras, como é que faz? Eu tenho aqui uma ouvinte que estava perguntando aqui. Como é que faz? De repente entra em contato contigo? Com a gente lá no CFC, ali no Detran. O telefone é o 1555, né? O 3242-1555. Então, com certeza, nós iremos atender escolas, entidades, o que forem empresas também. Nós fazemos muito isso. Então, a gente está, com certeza, totalmente à disposição. Faz parte do nosso trabalho também. Né? Obrigado pela gentileza mais uma vez. Obrigado vocês, Rogério, pelo convite. Né? Obrigado ao Evandro também pela participação. E desculpa ter tomado conta do microfone também. Né? Não, mas foi super interessante. E assim, a gente sempre se coloca à disposição. Nós, por sermos uma entidade que trabalha nessa parte ligada à habitação e por consequência, ao trânsito, qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, quer alguma informação, venha lá, né, nos consulte, nos questione, que a gente vai auxiliar com toda certeza. Obrigado. Muito interessante, como eu disse, a gente poderia se estender um pouco, bem mais aí, mas nós temos aí nosso tempo determinante aí, né? Vamos ficando por aqui, em seguidinha temos o programa da Prefeitura, logo depois temos Paróquia São João Batista, Utilidade Pública e o programa Prata Esportes. Fique ligado. Cara, isso aqui é uma...